está começando mais um Leiga. Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje continuamos com o nosso quadro especial, o Leiga Investiga. Lembrando que no episódio passado, o episódio 91, o Leiga Investiga abordou o tema Como se tornar um santo? E a gente explicou, o passo a passo de como funciona o processo de canonização. E hoje o Leiga Investiga continua na mesma temática, né? E hoje vamos contar para vocês, ouvintes, nossos queridos colegas, a vida e o legado do nosso querido Beato Carla Cutts, que está para ser canonizado, né? Agora, nesse próximo ano, tornando-se conhecido como o primeiro santo milenial. Está contando para vocês, um pouquinho como foram os seus primeiros anos de vida, a sua infância, um pouco da sua família. Então, o Carlo, ele nasceu dia 3 de maio de 1991, é o dia da festa de Santa Cruz. Ele nasceu em Londres, na Inglaterra, onde seus pais trabalhavam na época. Seus pais, são seu pai Andrea Cutts e sua mãe Antônia Salzano. Mas logo após o seu nascimento, a família retornou para a Itália, estabelecendo-se em Milão. Carlo era filho único. A sua família era, de formação cristã, seus pais, avós, mas como a sua própria mãe falava, eles não eram, era aquele tipo de católico que nós vemos muitas vezes, eu me encaixo neles, não praticantes, Ia na missa, mas assim, na primeira comunhão, crisma, casamento, mas é claro, assim, que tendo uma formação cristã, eles sempre procuraram introduzir o Carlo na igreja católica, mas essa procura e dedicação dentro da igreja foi algo natural dele e desde muito novo. E na verdade foi ele que fez com que a família fosse mais dedicada até para poder acompanhá-lo. Outra coisa, a família dele era bem abastada. Então, assim, ele tinha, além dos pais e avós que cuidavam, ele teve babás. Ele viajou bastante. Ele começou a frequentar a escola com 4 anos. E todos, assim, que conheceram ele falaram que ele era um menino muito, assim, inteligente, comunicativo, alegre, calmo, pacífico, sociável. Como eu falei, como eles tinham uma condição financeira boa, uma curiosidade, eles viajavam bastante, mas é interessante que o Carlo, assim, ele não tinha interesse, assim, de ir pra Disneylândia, assim, ele queria conhecer lugares, assim, que tivesse alguma relevância religiosa. Ele gostava muito de ir pra Assis, na Itália, mas também para Lourdes, Fátima, por exemplo. E, assim, com facilidade, porque eu acho que a gente pensa isso, de pessoas que, como eles estão prestes são santos ou estão prestes a se tornar santos, que ele era um jovem muito diferente dos demais, isolado. Mas não, na verdade, ele tinha uma grande harmonia na sua vida, Todo mundo fala que ele tinha uma vida de oração muito intensa, mas ao mesmo tempo ele tinha muitos amigos, ele praticava esporte, ele gostava de ver desenho, gostava de computador, e como, já passando para minha colega Lu continuar, ele também tinha um talento bastante grande para essa área da computação. É isso mesmo, Lex e ouvintes, Desde cedo, o Carlo, ele se interessou por informática. Ele pedia para os pais deles para comprar livros sobre programação até, E ele aplicou esse seu gosto, seus conhecimentos para evangelização. Olha que interessante. Ele gostava de criar vídeos curtos, vocês encontram até no YouTube, se você jogar lá Carla Cutts e geralmente tem lá algumas páginas dos videozinhos que ele criava, E alguns desses vídeos ele fazia com seus bichinhos de estimação, como protagonistas, uma coisinha assim mais de brincadeira e tal. Só que em outros ele apresentava aí seu ponto de vista sobre a fé, sobre a Eucaristia. Então, nenhum aspecto da vida dele era indiferente à vida espiritual, Porque para ele tudo podia ser usado para alimentar sua fé, Os familiares e os amigos do Carlo acreditam que ele teria até seguido, de repente, uma carreira na área da programação ali da informática, de tanto que ele gostava do assunto, E ele sabia, o Carlo, que os mecanismos de comunicação, publicidade, as redes sociais, eles poderiam ser usados para deixar as pessoas
dependentes em mais diversos níveis, né? Como é hoje em dia, não é? Muitas pessoas são dependentes, mesmo sem se dar conta, né? Que a gente passa horas e horas vendo e pode ser uma dependência, chega a ser até patológica, mas outras em menores escalas, né? Mas ele soube usar essas novas técnicas, esses novos meios de comunicação para transmitir o evangelho, para comunicar os valores e a beleza do evangelho, né? Então, quando o Carlos tinha lá uns 11 anos, ele começou a trabalhar num projeto bem ambicioso. Ele queria catalogar os milagres eucarísticos documentados ao longo da história. Então, com as habilidades aí autodidatas dele de programação, ele criou um site onde ele reuniu informações detalhadas com fotos e relatos sobre esses milagres, né, envolvendo a Eucaristia, tornando aí acessível para as pessoas de todo mundo esses milagres, né? Isso virou tipo uma espécie de museu virtual que tem como objetivo ajudar os outros a conhecer, né, e amar mais a Eucaristia, utilizando então a internet mais uma vez como um meio de evangelização. Esse museu virtual existe ainda, tá? Ele pode ser acessado no endereço, atenção, www.miracoleucaristici.org. É o meu italiano maravilhoso. Vou repetir. Miracoli, com i no final mesmo, eucaristici no final.org, tá? O site ele é mantido, até hoje ele está sendo mantido por pessoas que eram próximas ao Carlo, né? E continua sendo, inclusive, alimentado, né? As informações. E é uma fonte super importante de milagres eucarísticos ao redor do mundo inteiro, tá? E vocês falam, mas o Carlo era italiano, eu não vou conseguir ler o site. Não, gente, tem diversas línguas, inclusive o português. Eu dei uma acessada, assim, por cima, mas vou depois me dedicar a ler melhor, assim, porque é muito completo mesmo, assim, tem por país e o ano de cada milagre, são muitos, né? Eu não imaginava que tinha tanto milagre eucarístico assim. E daí você clica lá e abre, né, o relato certinho, tá bem, assim, até o design é bonito de ver, sabe, do site, não é nada amador, pelo contrário, é um negócio bem feito mesmo, sabe? Então fica a dica aí. Uma boa nova no meio do Leigo Investiga. Né? Mas a gente vai falar aí mais da relação do Carlo com a Eucaristia um pouquinho mais pra frente, vamos deixar pra colega Mari. E aí, quem ouviu o nosso episódio anterior, o episódio 91, né, o Como se tornar um santo, a gente comentou que a escolha de determinado santo ou santa como padroeiro de alguma coisa, ele pode, né, ter diversos fatores envolvidos, né? E no livro que a gente usou como base para fazer esse episódio de agora, né, o livro chama Não Eu, Mas Deus, o autor, que é o padre Ricardo Figueiredo, ele diz que o talento do Carlo, né, para a informática pode vir a fazê-lo um excelente padroeiro dos internautas, né? Inclusive, ele já está sendo chamado popularmente, se você jogar na internet, ele é conhecido como padroeiro, já está sendo conhecido como padroeiro da internet. Né? E ele teve muito presente essa vontade de evangelizar pelos meios digitais, sendo o exemplo principalmente, né, para os jovens de hoje em dia. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pilares da sua fé, né? Então, nós temos aqui um jovem, né, que assim como seu pai testemunha, como assim nas artes humanas, né, ele tinha uma excelência, ele fazia assim grandes sacrifícios, longos sacrifícios, ele se empenhava no que ele fazia, da mesma forma era no campo espiritual. Então, ele né, mencionava que não tem como se elevar senão pela constância da prática da fé. Né? Então, aqui o autor, como a Lu mesmo mencionou, ele faz uma comparação muito legal, que ele compara a vida, né, a vida como a Ferrari, né, aquele carro super bonito e super cheio de turbo, né, vamos dizer assim, de motor, de excelência e tudo mais. Então, ele tem uma capacidade extraordinária, um potencial incrível, mas agora se a gente imaginasse que essa Ferrari, né, é capaz, né, de andar em alta velocidade, mas ela não tem um volante, por exemplo. Então, podemos ter ali, né, um acelerador, mas não vamos poder dirigir, não tem como guiar, né? Então, para que serve, então, esse carro, né? E aí, comparando a nossa vida, assim também é a nossa alma, na nossa área espiritual, né? Ela pode ser incrível, mas se não tem direção, não tem um programa, não tem um volante o qual conduz, né? Então, o Carlo Acutis, ele tinha um programa de vida espiritual, que nada mais é como se fosse um direcionamento, né? Então, a sua busca, e ele dizia que ele procurava e ele dizia, orientava, assim, aos seus conhecidos, né? Que a gente sabe que Carlo Acutis, no seu ordinário,
ele viveu o extraordinário. Então ele falava, né, entre aqueles que eram seus conhecidos, que a dica para se ter uma intimidade, uma proximidade, era procure ler todos os dias um trecho da Sagrada Escritura. Então, dentro dessa parte, né, de oração íntima, essa proximidade só viria a partir dessa proximidade com a palavra de Deus, que nada mais é do que o próprio sustento, né? E como a gente mencionou, ele tinha esse diálogo com Deus de uma forma onde não era uma coisa assim muito, como que eu posso dizer, de orações decoradas, né? Ele tinha mesmo essa proximidade, essa intimidade, onde ele dizia que ele não precisava marcar uma audiência, né? Ele não precisava marcar um horário para falar com Deus, né? Então, uma vez ele disse isso ao seu pároco, né? Eu posso sempre confiar em qualquer coisa, posso conversar, lamentar, interrogar, silenciar em qualquer momento, né? Assim como diz a palavra de Deus. Então, é assim como ele gostava de falar com Jesus. Tudo que ele sentia, tudo que ele vivia, ele fazia isso de forma próxima, né? E aí, muito bonito, mas está aqui no final, porque a Eucaristia foi algo que foi muito marcado, né? Assim, para Carla Kutza, principalmente o principal, como a Lu já mencionou, a principal ponto, assim, né? Como se a gente lembrasse de Carla Kutz e lembrasse do quê? Já nos mensura a isso, a esse amor à Santa Eucaristia. Então, passando para o próximo passo, então nós passamos ali os pilares da sua fé. O primeiro era a oração íntima, que entra nessa questão de que ele tinha essa proximidade, ele buscava essa proximidade à luz da palavra de Deus, né? E até nos deixa aí uma dica, não deixa de ser mais uma boa nova, né? Que era procure ler pelo menos um trecho da Bíblia durante o dia. E agora nós vamos passar para a confissão. Então, Carla Kutz tinha uma consciência muito especial, assim, da gravidade do pecado. E a única coisa, assim, que era o que ele tinha como certeza, que era isso que ele deveria temer realmente, é o pecado. Então, por isso, ele tinha a confissão como algo muito importante na sua vida. E ele não tinha uma grande preocupação em se deixar se afastar de Deus. Então, por isso, o que a gente sabe, né, dentro da nossa consciência cristã, que o pecado vem para isso, não é mesmo? Ele vem para nos afastar, não importa se ele é pequeno ou grande, é isso que Carlo acreditava, que para que ele não pudesse perder, né, essa proximidade com Deus, ele procurava se confessar. E aí ele dizia bem assim: o menor defeito mantém-nos ancorados à terra, do mesmo modo como acontece os balões de ar quente, que se mantêm baixos, devido aos fios que segura com a mão. Então, ele tinha essa necessidade e tinha essa consciência, né? Isso que é o mais bonito, um rapaz tão novo e ter a consciência de que eu posso me afastar de Deus, então para que não me afaste, não importa ele se é grande ou pequeno, eu conscientizo a minha alma de que esse pecado, né, mesmo que, né, como a gente sabe, às vezes é algo que nos deixa envergonhados ou que é difícil para nós falar das nossas falhas, mas que isso, ter a consciência de que é por um bem maior, é por estar mais perto de Deus, para que não se perca. Então, isso que é muito bonito, né? Então, tomar essa consciência, né, do pecado e do porquê confessar. Então, continuando aqui, o balão de ar quente para subir necessita de descarregar pesos, assim como a alma, para se elevar ao céu, tem necessidade de remover aqueles pequenos pesos que são os pecados veniais. Se por acaso tem um pecado mortal, a alma cai por terra, e a confissão é como fogo que faz regressar ao céu o balão. Deve confessar-se com frequência, porque a alma é muito complexa. Então, aí no livro fica essa dica de que, para ele, era de grande importância e uma consciência profunda do porquê se confessar,
mas que acabou ficando muito simples com essa analogia que ele fez, né? É importante para que a gente possa, né, estar próximo daquilo que é do alto, que é o nosso próprio Deus, descarregar desses nossos pesos. O outro pilar que ele tinha em sua vida de fé, né, em sua fé, era Nossa Senhora. Então, isso era algo bem central e sagrado na sua vida, né? A presença de Jesus Cristo real, como nós já vamos ver daqui a pouquinho, o seu corpo, o seu sangue, mas a sua certeza e a importância da pessoa de Nossa Senhora, o respeito à Virgem Maria, esse reconhecer dessa mulher, né, na vida de Jesus e na sua vida, né? Então ele mesmo dizia: Nossa Senhora é a única mulher da minha vida. Com quantos anos mesmo, gente, Carla Kutz tinha? E ter essa certeza? Então ele também dizia: não falto nunca as palavras mais nobres do dia, a recitação do Santo Rosário. Então ele tinha práticas marianas, né? Ele tinha a busca pela essa proximidade, porque muitas vezes o que acontece, nós sabemos o que é, né, do nosso acreditar e conhecer da nossa vida cristã. Nós devemos fazer isso, ter Jesus, ter uma fé cristocêntrica, mas nós não podemos esquecer a importância e o papel de Maria nisso tudo, né? E ele dizia que são várias as palavras muito fortes que Carlos usava para referir sobre o terço, sobre a oração, sobre a sua vida mariana, mas ele dizia assim que o rosário era a escada mais curta para subir ao céu. Então, por isso, ele tinha, né, consigo essa santa devoção à Nossa Senhora, e a gente sabe, né, que o rosário nos traz essa proximidade, essa intimidade com a mãe. E aí ele dizia: quem mais que a Virgem Maria pode ensinar-nos a entrar sempre mais na intimidade com três pessoas da Santíssima Trindade, sendo a mãe de Jesus, nosso Deus e nosso Redentor, e a esposa do Espírito Santo? Seguramente Deus não lhe recusa nada, sendo a criatura que ele ama mais que tudo. Então, quem é Nossa Senhora para Carla Kutz e quem ele nos ensina a entender que Maria ela é o caminho que nos leva até Jesus. Ele entendeu muito bem isso. Então, esse mais um dos pilares. E chegamos aqui, né, ao momento maior, que é viver a partir da Eucaristia. É muito bonito que ele tinha a Eucaristia como aquilo que diz, né, no catecismo mesmo da Igreja Católica, que deve ser o nosso sustento, que deve ser mesmo o centro da vida cristã. E é isso que foi a Eucaristia para Carla Kutz, o centro da vida cristã. Então, ele passava, sempre que ele passava por uma igreja, junto a uma igreja, né, em que houvesse ali um sacrário, ele entrava para saudar Jesus, né? Então, ele entendia que a Eucaristia era o motor da sua vida espiritual. E que, do que vale, né, o homem viver 1000 batalhas se depois não é capaz de se vencer a si mesmo com as próprias paixões corrompidas. Então, ele entendia que a Eucaristia era para ele, né, uma forma de sustento, né? É isso que eu compreendi, né? De sustento, mas de encontro, né? Onde ele realmente vivenciava essa presença real de Jesus na Santa Eucaristia. Então, ele dizia que ele preferia permanecer em Milão porque existia vários sacrários, né, das igrejas onde ele podia se encontrar com Jesus a todo momento. Então, ele não ele teria então a Jerusalém sempre perto da sua casa. Então, desde muito cedo, ele entendeu que a Eucaristia era esse ponto de encontro e esse ponto de reconhecimento da presença real de Jesus. Então, podemos resumir, né, que Carlo Acutis, né, ele tinha 8 pontos da proposta, né, para ser santo. Era desejar a santidade com todo o coração, tentar ir à Santa Missa todos os dias e receber a Sagrada Comunhão, lembrar de rezar o terço diariamente, ler uma passagem da Bíblia todos os dias, fazer alguns momentos de adoração diante do sacrário, onde Jesus está realmente presente. E aí ele dizia: verás como aumenta
prodigiosamente o teu nível de santidade a partir da adoração. Tentar confessar-se, se possível, todas as semanas. Olha, gente, todas as semanas. Mesmo os pecados veniais, fazer propósitos frequentes e oferecer flores a Jesus e Nossa Senhora, um dos seus propósitos, e pedir continuamente ao anjo da guarda para ajudar. Ele deve ser o nosso melhor amigo. Então, essa era os pilares, né, da sua vida de fé. É isso, então passando já para a parte final, né, porque ele faleceu cedo. Eu vou falar então um pouquinho, né, da sua doença e com relação à sua morte, como ele encarava isso. E primeiro eu queria citar uma parte do livro, que foi o livro que, né, nós nos baseamos para fazer esse episódio, que eu achei muito importante, que fala, assim, que a proposta mais radical da vida cristã é precisamente esta: viver a partir do fim. E essa era a visão que Carlo tinha sobre a morte. Então, ele foi diagnosticado com leucemia fulminante aos 15 anos de idade, e ele faleceu no dia 12 de outubro de 2006, apenas alguns dias após, né, acho que um mês mais ou menos após o seu diagnóstico. E esse tipo de leucemia que ele teve tem sintomas muito ruins no corpo, né? A pessoa sofre bastante. Então, febre alta, fadiga, fraqueza, muita infecção, sangramento, hematoma, dor óssea e articular, entre outros, né? E como que ele encarava isso? Os próprios enfermeiros e médicos, né, relatam que quando perguntavam como ele se sentia, ele sempre respondia bem, né? Há pessoas que estão pior. E na verdade, ele sempre respondia bem com um sorriso no rosto. E com relação à sua morte, era algo que ele não temia. Ele tinha consciência, né, desde que ele recebeu o diagnóstico de que essa morte era iminente, mas as suas palavras a preocupação dele era estar em estado de graça para entrar no céu. E nas suas próprias palavras, ele falou, né, eu estou contente por morrer, porque na minha vida não estraguei nem um instante em coisas que não agradassem a Deus. Então, assim, a gente pode pensar que em quantidade, né, de anos, ele viveu pouco, mas se a gente pensar em qualidade, ele viveu muito bem, porque ele estava satisfeito com todas as escolhas que a gente acabou, né, a Mari acabou de falar, a Lu também falou, que ele tinha feito. E agora, quem ouviu o episódio passado vai estar com os termos, as expressões aí na ponta da língua, mas quem não ouviu o episódio, por favor, vá lá ouvir, que vale muito a pena, porque agora eu vou falar sobre o processo de beatificação e depois canonização do Carlo, né? Então, ele teve um exemplo de vida piedosa e um compromisso com a fé. E isso motivou o início do processo de beatificação dele em 2013, apenas 7 anos depois dele falecer, né? E isso demonstra como foi impactante a vida dele, né? E pelas pessoas que ele conheceu. Então, a Igreja Católica reconheceu oficialmente as virtudes heróicas, você não lembra o que é isso, ouça o episódio passado, de Carlo, né, em 2018, e que é um passo crucial aí para o processo de beatificação. A sua capacidade de usar a tecnologia para promover, então, os valores espirituais, a sua devoção ao Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, né, como a gente já falou, foram considerados exemplos notáveis de santidade vivido por ele, né? E para que Carlo fosse beatificado, tem um critério que a gente também falou no episódio passado, que é necessário o reconhecimento de um milagre, né, atribuído à sua intercessão. E esse milagre, gente, para quem não sabe, é de uma criança brasileira, tá? Envolve, então, uma cura inexplicável dessa criança, dessa pequena criança brasileira, e que sofreu de uma grave malformação congênita, e foi aprovado pelo Papa, o Papa Francisco, lá em fevereiro de 2020, que essa cura veio mediante a intercessão do Carlo Acutis. Então ele foi beatificado, né? Quem não lembra, primeiro é venerável lá, né? Depois fica o beato, né? E ele virou beato, então, em outubro de 2020. Lá em Assis, na Itália, teve, né, esse reconhecimento. E agora, recentíssimo, né, em maio agora de 2024, a gente tá gravando esse episódio em agosto, pra quem ouvir no futuro aí, né, quem sabe, a gente tá gravando agora em agosto de 2024, o Papa Francisco deu autorização pro início de processo de canonização do Carlo. O Vaticano, então, reconheceu um segundo milagre atribuído a ele, que é a cura de uma mulher na Costa Rica, essa mulher chamada Valéria Valverde. Ela entrou num coma irreversível depois de um acidente de bicicleta, que ela bateu a cabeça muito gravemente, mas ela é da Costa Rica, mas isso aconteceu em Florença, né, onde ela estudava.
e depois de muitas orações da mãe dela, pedindo intercessão de Carlo, ela se recuperou de forma inesperada, né? Então, com o reconhecimento desse segundo milagre, ele atinge aí, digamos, a burocracia necessária, né, para o processo de canonização, e a etapa final seria o Papa Francisco aprovar, e isso acabou de acontecer também agora em julho, né, mês passado. Então, segundo o Vaticano News, né, o Carlo vai ser proclamado santo durante o jubileu de 2025. Né? O jubileu é uma comemoração religiosa da Igreja Católica que é celebrada a cada 25 anos, né? Então, a última foi em 2000. Então, ano que vem ainda não tem a data específica, mas vai ser durante o jubileu de 2025 que Carlo vai se tornar santo. Então, nós vamos falar agora um pouquinho, e acho que, né, estamos aqui nos desenvolvendo, né, para chegarmos à conclusão disso tudo, né? E qual é, então, a relevância, né, atual para a importância desse legado de Carla Acutis, né, para os jovens e a comunidade católica hoje, né? Então, de acordo com o padre Ricardo, né, que escreveu esse livro sobre a vida de Carla Acutis, ele diz, sim, que Carla Acutis, né, essa vida dele, pode ter sido aos olhos humanos, né, uma vida breve, mas muito preciosa para Deus, com certeza, né? Então, qual é o legado que se deixa? Que a santidade é algo que pode ser vivida por cada um de nós. Isso é algo que nós devemos ter no nosso coração como uma busca mesmo. É porque esse é o nosso verdadeiro chamado, né? A busca pela santidade. E que não é algo tão abstrato assim como às vezes nós pensamos, porque a vida de Carla Acutis veio para nos mostrar o quê? Que dentro das coisas mais simples é que se torna verdadeiramente extraordinário e rico e belo. Então, qual é o legado da vida de Carla Acutis? Eu percebo que o que o autor quer nos dizer e o que me levou a refletir é sobre essa questão de que é possível. E qual é, né, o grande legado para cada um dos jovens, né? De viver isso com seriedade, né? De viver isso como uma busca, porque nós sabemos que hoje os jovens, né, estamos vivendo aí em momentos o qual a igreja tem se preocupado, tem lançado olhares. Nós tivemos agora, há pouco tempo, né, a Conferência dos Bispos aqui na nossa região, né, do Brasil, né, a Conferência Nacional dos Bispos, e um dos grandes temas foi a juventude. Né? Então, isso não é só uma preocupação do Papa, é uma preocupação da Igreja, né? É uma preocupação, não só uma preocupação particular, digo, né, da pessoa do Papa, é uma preocupação da Igreja, né? Porque nós sabemos a proporção da realidade dos dias de hoje, né? Então, a vida de Carla Acutis, o legado de Carla Acutis veio aqui, né, mais uma vez, para nos relembrar que há como nadar, né, contra a corrente, podemos dizer assim, tem como ser autêntico, né? Tem como ser ter uma verdade de vida, né, a partir daquilo que você compreende como uma nova rota, né, uma conversão, que foi o que aconteceu com Carla Acutis. Então, Carla Acutis, para nós, né, deve ser como um farol, aqui, como diz aqui pelo autor, esse farol que nos indica o quê? Que é possível e que tudo aquilo que a gente faz na simplicidade, mas com verdade, né, agrada o coração de Deus. Bom, obrigada, Mari. E agora a gente vai para as considerações finais, o que, né, a gente
baseou, né, num livro, também complementando, né, com coisas que a gente achou na internet. E nem combinei com a Mari, mas assim, até as palavras são até quase iguais, Mari. Da minha consideração. O que mais me chamou a atenção na vida de Carlo, né? É que exatamente, eu escrevi exatamente isso. O extraordinário era o ordinário, né? E o que eu quero dizer com isso? Que ele era uma pessoa comum, ele era um jovem que tinha uma vida social, ele estudava, tinha seus hobbies. E como no começo do livro, né? O autor do livro, não eu, né? A gente não falou o nome do livro aqui, mas depois eu repito no final. Não eu, mas Deus, que cita São Maximiliano Kolbe no começo. Fala, né? É falsa a ideia bastante difundida de que os santos não foram semelhantes a nós. E ele complementa, né? Que todos nós somos chamados de maneira única e especial por Deus, né? Mas alguns respondem ou não esse chamado. E Carlo, ele atendeu esse seu chamado, né? O chamado dele por completo. Lu, suas considerações? Sim, primeiro queria agradecer a Mari por ter apresentado esse livro pra gente, porque eu gostei muito, assim, oportunizou, né, a produção desse episódio, que é um episódio que eu gostei muito de ter estudado pra fazer também, né, então, valeu, Mari. E, assim, minhas considerações aqui é que eu realmente fiquei bastante impactada pela história, porque, assim, primeiro, eu e ele temos 5 meses de diferença, né? Ele nasceu em 5 de maio de 91, eu sou de 3 de... Aliás, ele é de 3 de maio de 91, eu sou de 3 de dezembro de 90, né? Então, eu consigo muito visualizar ele como sendo um colega de escola, sabe? No livro mesmo fala assim, cita nominalmente, ele assistia Pokémon, ele jogava PlayStation, é o que eu faço até hoje, inclusive, não só naquela época, né? Então, e até os vídeos curtos, né, que falam que ele fazia esses vídeos curtos, eu não sei se a Alex vai lembrar, mas às vezes eu me aventurava lá no Windows Movie Maker. Eu gostava de brincar, de fazer uns videozinhos também, lógico. Não cheguei a fazer nenhum de teor cristão, então essa é uma grande diferença entre a gente, mas eu quis dizer que eu consigo, assim, fica muito mais pessoal, né, muito mais palpável ter uma pessoa que é tão parecida com você, parecida, né, assim, com os mesmos hobbies e tal. Ser uma pessoa santa não fica tão longe, né? Quanto a gente vê, assim, ouvir falar de santo e tal, já pensa aquele santo de 200, 300 anos atrás, usando vestes de monge, né? A gente não consegue imaginar, em geral, né? E o fato de uma pessoa tão jovem como ele, né? Da nossa geração, até ali no começo do episódio, a Mari falou que é o santo millennial, pra quem não sabe. Millennial é o que... Não sei quem criou isso, tá, gente? Mas é definido como as pessoas nascidas entre 1980 até 95, e depois de 95 é conhecido como geração Z. Talvez vocês já tenham ouvido essa expressão, né? Então, para a nossa nova geração, tanto os millennials como geração Z, né, ter alguém sendo declarado santo, eu acho que ele traz, assim, dois lados muito bons de uma mesma moeda, que o primeiro é os próprios jovens se identificarem, né, com uma pessoa santa, que, como eu disse, é muito... Parece uma coisa muito distante à primeira vista, né? A gente já pensa naqueles, eu falei, santos lá da Idade Média e tudo mais, e você saber que uma pessoa santa que nasceu 5 meses de diferença de você é muito impactante, né? E também o outro lado dessa moeda, eu acho que são as pessoas verem os jovens de uma maneira diferente também, né? Porque muitas vezes, assim, eu imagino que tenha uma restrição, não da igreja em si, mas talvez pessoas de dentro da igreja, dessas iniciativas diferentes que os jovens fazem. Eu digo assim, eu acho que até um TikTok hoje em dia, se for com um intuito, a pessoa pode evangelizar por meio do TikTok, a pessoa pode evangelizar por meio do YouTube, do Instagram, a gente tá fazendo aqui o podcast, né, e tudo mais. Então, eu acho que, assim, as pessoas mais velhas que tiverem alguma restrição com isso, abram seu coração vendo o exemplo do Carlo, que são novas modalidades de evangelização que não são menos... que não são piores que qualquer outra. Eu acho que tem o seu valor e um valor muito grande nos dias de hoje, né? Podem atingir um número muito grande de pessoas, porque a internet é uma ferramenta, assim, inconcebível, né? Assim, atinge qualquer lugar que você nem imagina, chega, né? Então, tem esses dois lados, né? E é isso que eu tirei bastante, né? Então, novamente, obrigada, Mari, repetindo como a Alex falou. Então, o livro que a gente se baseou Não Eu, Mas Deus, do padre Ricardo Figueiredo, né? Mari, o que você tem aí para concluir pra gente? Bom, então, assim, na verdade, assim, o que eu só consigo me lembrar é de São João Paulo II dizendo, né, nós queremos jovens que usem calça jeans e bebam Coca-Cola, né? Então, para mim, é uma grande profecia, né, daquilo que São João Paulo II, que também já era
da nossa... Nós conhecemos, né, a vida de São João Paulo II, eu não sei vocês, mas eu ainda fui desse papado, né, de São João Paulo II e senti muito, né, quando ele partiu, mas sabendo que ele, né, já era um grande santo, mas assim, eu não sei explicar o porquê, mas para mim ele sempre foi muito próximo e como se fosse realmente um amigo mesmo sendo tão distante. E ver a vida de Carla Kutz, né, que ele estar, né, o seu corpo sendo preservado, né, incorrupto, de calça jeans, para mim faz muito essa confirmação, né, dessa profecia, daquilo que São João Paulo II já pedia para os jovens e que hoje a gente consegue concretizar na vida de Carla Kutz. E assim como a Lu mencionou, essa proximidade com a nossa realidade, com o nosso tempo, aquilo que nós vivemos, né? Essa diferença, ele ser de 91, né? E a gente, né, entre 90. Então, essa proximidade, para mim, me recorda assim, viu? Vamos acordar, que a santidade é para hoje, é agora, e depende de cada um de nós, e vamos fazer, porque dá para fazer, né? Eu acho, hoje eu vim pensando muito nisso, nessa questão de que eu preciso fazer mais, preciso melhorar, preciso estar mais atento e tudo mais. E eu percebo que a vida de Carla Kutz, assim, ao refletir sobre isso, tem também nos trazer essa, opa, calma aí, respira, é na simplicidade, é dentro daquilo que dá, se esforçando para o que não dá acontecer, né? Mas que nessa simplicidade Deus aceita, se for de verdade, Deus aceita com muito carinho. Então seria isso. É isso, nossa, muito obrigada. As meninas, também primeiro a Mari, né, foi ela que apresentou o livro, né, deu a ideia e foi muito bom mesmo ler e conhecer a vida dele exatamente por tudo isso que vocês já falaram, não vou repetir. E enfim, nós estamos chegando ao fim desse episódio do Leiga Investiga. Foi muito massa! Essa hora tá todos os ouvintes também fazendo junto com a gente, tenho certeza. Tenho certeza, eu não espero que vocês tenham gostado. E se vocês já leram, conhecem ou não, tem dúvidas, então mande seu comentário, né, sugestão, especialmente sua partilha com relação ao nosso futuro santo Carla Kutz, tá? E nós temos canais de contato. Então, Lu, fala pra gente das nossas redes sociais, lista de transmissão. Isso aí, eu vou falar, inclusive, já comentando um comentário que mandaram comentários pra gente, a avó Lucy, apesar a respeito do episódio passado, né, de como se tornar um santo, teve um trechinho que a gente falou dos padroeiros e tal, eu falei de Nossa Senhora de Guadalupe, né, e ela comentou que conhece o santuário, que é um santuário muito lindo, vale muito a pena visitar, fiquei com mais vontade ainda, então, convidando também vocês aí a comentarem, sempre que tiverem alguma coisa pra dizer a respeito, fica à vontade, gente, a gente adora receber comentário, ficar sabendo o que vocês acharam, a vivência de vocês, né, e então, nós estamos no @leigapartilha, lá no Instagram, também temos o Leiga Partilha no Facebook, e para você receber este e outros episódios futuros do Leiga Partilha, nós temos uma lista de transmissão, que não é grupo, é lista de transmissão. Então, se você tiver interesse, passe o seu telefone, seu WhatsApp para alguma de nós, a gente vai acrescentar na lista, e toda vez que tiver um episódio novo, geralmente a cada 15 dias, mas às vezes pode ser um pouquinho mais, né? Acontece aí, a vida. A gente manda o episódio em primeira mão, com o link ali, né, do episódio para vocês pelo WhatsApp, logo que sai. Podem ouvir esse podcast. Isso! Você pode ouvir, você encontra esse podcast aí disponível, como a gente sempre gosta de dizer, em qualquer plataforma aí, né? Você pode encontrar o podcast, mas nas mais conhecidas e que possivelmente você também já deve estar nos ouvindo, é pelo YouTube, pelo Spotify, mas é só você escrever aí no Google podcast Leiga Partilha que você já vai nos encontrar. E só lembrando, tá, que além
partilha da palavra, enfim, né, quando os episódios são sobre a leitura, ou no caso aqui do livro, nós também deixamos sempre aberto né, se você tiver vontade de fazer algum pedido de oração, né, para você, para alguém. Então, esses canais também estão abertos para isso, tá? Lex, aproveitar então, eu mesmo fazer um pedido de oração para todos os pais, que o dia que esse episódio estiver indo pro ar é Dia dos Pais, então uma bênção especial para todos os pais, né? Que o Senhor abençoe a todos. Todos os pais e pais ouvintes, presentes, ausentes, que o Parabéns para Senhor os papais. abençoe e abençoe todos. É isso aí, gente. Então, vamos nos despedindo em 3, 2, 1. Tchau! Tchau!